Olá, gente. Esse é o nosso último programa do mês de agosto. E esse programa, ou seja, esse mês, nós falamos muito sobre a verdade. E a minha verdade, ela é muito, muito consciente. É como se fosse eu trabalhando nesse corpo físico como Sandra Luz para trazer a missão de vibrar consciência para o planeta através da cor. A espiritualidade sempre me pediu que eu direcionasse esse caminho, até ludicamente, porque eu fiz teatro infantil e trabalhava com cores, para mostrar que cor é uma personalidade e cor emite sinais de consciência de saúde para o seu corpo físico, o seu corpo mental e também emocional. O mês da verdade. A minha verdade, ela é muito simples e todo mundo já sabe. Fundei a Casa do Abraço Maria Madalena por conta da verdade que me foi passada por Maria Madalena para a saúde da mulher. Está ali, para você. É uma energia vermelha de vitalidade para você buscar a sua saúde, ou seja, o verde do seu equilíbrio. Olha a verdade. Também tem uma coisa maravilhosa que você já sabe que nós estamos aqui. Quando eu fundei o Filosofé Papo Cabeça com Café, numa consciência de coletividade, trabalhando a emoção das pessoas que estavam muito fragilizadas naquela época, onde o Filosofé foi pedido pela espiritualidade. O Filosofé ele não tem uma cor específica, ele tem todas as cores. O Filosofé é o arco-íris da vida, que vai trazer muito conhecimento para você que busca o despertar. E tomando um bom café, aquele café de qualidade no solo marrom da terra, respeitando a mãe terra. Por isso o café. E por isso um café de tradição. Não é qualquer café especial. É um café onde ele vibra intensamente naquelas gerações que plantam naquela terra sagrada. Uma missão do arco-íris, onde tudo vai acontecer no seu corpo, mente e espírito. E tem o Pets do Francisco. O Pets do Francisco foi no pedido da espiritualidade para que realmente nós pudéssemos ter consciência, entendêssemos o que o reino animal veio aqui fazer desse plano para a evolução do reino hominal. São Francisco de Assis, trabalhando direto há 6 anos comigo e com quem é a energia franciscana que me ajuda nesse processo de sustentação desse trabalho, Pets do Francisco. E finalizando aqui na minha verdade para vocês, nesse mês, nesse último programa do mês, eu assumi a verdade de um projeto chamado Linterando, onde você, mulher, conta a sua história com tanta consciência e essa história ela vai fazer e faz a diferença no planeta para outras mulheres. Nada conceitual, tudo vibracional, energético e evolutivo, para entender a importância da mulher nesse planeta. E é claro, o selo Linterando dando esse aval de espiritualidade e credibilidade a você, que abre o seu coração e a sua mente para escrever a sua história, que faz a diferença. E o verde na minha vida, que é o verde da verdade, que é um trabalho que vai fazer 7 anos agora, que nós fazemos juntos, eu e as mulheres da Casa do Abraço Maria Madalena, juntinho com Mãe Maria, Arcanjo Rafael, eu comando Santa Esmeralda, orientado por Mestre Lá. Onde ela falou a maior verdade do mundo, a espiritualidade não trabalha sozinha, tem que interagir com você. 50% da espiritualidade, ela age, os outros 50% depende do seu livre-arbítrio, depende daquilo que você tem como consciência de evolução e crescimento e cura para você. A importância que você dá para você mesmo. Mãe Maria passou isso, essa verdade, essa maravilhosa verdade, que é há 6 anos, vai fazer 7, como eu falei para vocês, que nós abraçamos 3 sextas-feiras por mês, fazendo esse trabalho de sintonização, integração e força com a espiritualidade e a energia do verde, do 5º raio, essa força do discernimento da verdade e da cura. Essa é a minha verdade e eu queria compartilhar com vocês, porque mesmo fazendo tudo isso, foi um mês onde eu tive que me conectar com a verdade da minha alma. Muitas coisas, muitos testes, muitos desafios aconteceram. E olha,
eu só tenho que verdadeiramente agradecer aquelas pessoas que conversam, que trocam comigo, que me deram, sabe, caídas de fichas com apenas um papo de segunda-feira, poetizando, um papo de Vanessa, que é Gonçalves, mas que está conosco, abraçando a ideia de levar essa verdade para o planeta Terra. Um papo me mostrando a minha realidade como se eu estivesse tentando me boicotar, e realmente essas verdades foram aparecendo porque eu me entreguei a uma troca, a uma consciência, a um respeito por uma outra mulher, a sororidade do feminino, a crença de que realmente eu só posso ouvir quem realmente me mostra que está trabalhando dentro da verdade. E assim os desafios aconteceram nesse mês de agosto. Mas eu termino meu mês falando para vocês que vale a pena viver. Vale a pena você passar por todos esses desafios, você chorar, você levantar, você superar. Porque cada vez que você levanta, você fortifica o seu coração e você reprograma a sua mente. Os dois juntos, os dois juntinhos, é exatamente a proposta de Maria Madalena, que fala da minha vida há mais de 10 anos e orienta todo esse trabalho que eu trago para esse plano físico. Essa é a minha verdade. E eu quero muito, agora, como estou fazendo, compartilhá-la com vocês. E agradecer a audiência do canal, agradecer estarmos juntas, agradecer quantas mulheres maravilhosas que me ajudam a poder levar essa voz desse feminino para o planeta Terra, para toda a humanidade, unindo yin yang, ânima e ânimos, energia da androgenia para essa Terra que está se modificando, está se reprogramando dentro dessa transição planetária. Verdade, levem ela para a vida de vocês. Mês que vem será um outro valor humano, mas esse ativa aquilo que você tem de melhor na sua vida, que é a energia de Deus dentro de você, a sua energia trina, a energia do seu santo ser crístico, a possibilidade de sermos Deus em ação. Agosto, verdade, consciência, gratidão por vocês, porque gratidão é rosa, e rosa também mora no coração, porque lá, energeticamente, espiritualmente, tem duas cores, o verde e o rosa. Gratidão por vocês estarem aqui no Consciência, gratidão por vocês assistirem o canal, gratidão por darem as mãos para tantas mulheres que estão aqui, abrindo o coração com as suas verdades para levar para vocês a consciência desse futuro lindo, desse novo amanhã. Eu sou Sandra Luz, a serviço da espiritualidade e de mãos dadas para quem realmente quer crescer. Até o nosso próximo programa, com um novo valor humano, que é a cooperação. Gratidão. Agosto, mês da verdade. E para comentar esse tema tão necessário, tão relevante, eu separei 3 tópicos. Um está contido na oração de São Francisco, oração de Francisco de Assis, que está assim: onde houver erro, que eu leve a verdade. Um outro tema é rótulo e essência. E o terceiro tema, parece, mas não é. Todos esses 3 temas têm a ver com verdade. Quando na oração de Francisco de Assis menciona-se onde houver erro, que eu leve a verdade, há que se pensar muito profundamente em vários aspectos, pois que todos nós, nesse momento evolutivo, não temos a total dimensão do que seja a verdade. E quando nós falamos sobre erro, nós precisamos entender que o nosso ponto de vista é de total importância nesse contexto.
O que eu acho que é um equívoco, o que eu penso que é um equívoco, talvez não seja para a pessoa com a qual eu me relacione. São muitas condicionantes nesses aspectos. Quando nós falamos sobre verdade, a verdade está muito distante, no meu ponto de vista, está muito distante da nossa consciência, do nosso eu. Nós estamos ainda muito acanhados, consciencialmente muito acanhados em relação à verdade. Então, quando nós formos nos lembrar da oração de Francisco de Assis, onde houver erro, que eu leve à verdade, que eu pense que a pessoa com a qual me relacione e o erro com o qual eu penso ser de fato erro, que eu expresse a minha verdade, que eu expresse o meu ponto de vista, porém, lembrando que precisamos da tolerância, que precisamos da indulgência, que precisamos da empatia, que precisamos da compaixão. Onde houver erro, a meu ponto de vista, que eu leve a minha verdade pelo meu ponto de vista, sem ofender, sem ferir, sem imposição. Que toda oração nos pede tolerância e a oração de Francisco de Assis, muito mais. E quando a gente fala de parece, mas não é, essa verdade que é tão aparente, aquele rótulo, aquela casca, aquele verniz que parece, mas não é. E quando vamos analisar esse contexto, é necessário também entender que muitos de nós estamos ainda fazendo por parecer e não ser. Mas, de fato e verdade, é isso que nos tem sido cobrado. Vale mais parecer do que ser. É essa a imposição da caixinha. Porém, nós já estamos despertando para as nossas reais necessidades, que devem ser o ser e não parecer. E isso conecta com a verdade. Tem a ver com o que é verdadeiro e não falso. E por fim, mais uma reflexão que significa rótulo e essência, também conectado com a verdade proposta do mês de agosto. Se nós fizermos uma analogia com os rótulos de medicamentos, com os rótulos de alimentos, tantos rótulos, nós vamos ler tantas coisas, mas que em essência podem não estar todas contidas ali. Talvez a verdade não esteja totalmente incluída naquele rótulo. Então, 3 reflexões para nós. Onde houver erro, que eu leve à verdade, sempre lembrando que isso é pessoal e intransferível e necessita de muita compreensão e empatia. Rótulo e essência. A gente precisa lembrar que talvez o rótulo não seja verdadeiro e a essência seja outra. E o parece, mas não é? Às vezes as aparências enganam. Não vamos nos iludir por cascas. Agosto, mês da verdade. Vamos buscá-la. Filosofé, papo cabeça com café, mais uma vez trazendo para você novidades sobre o mundo da mulher. Eu sou Ana Cavalcante e trago Simplesmente Voz. E esse mês de
agosto, nós dedicamos a palavra verdade. Uma palavra bastante intrigante, porque nós compreendemos, durante todo esse mês foi explicado de várias maneiras, e a gente compreende que a verdade exterior é flutuante. Ela pode, hoje, eu posso acreditar, ter como verdade uma religião, e amanhã eu posso mudar de religião porque aquela verdade já não me convence mais. Então eu mudo. Eu posso ter uma amiga ou um amigo hoje que me fala coisas que eu acho que seja verdade, e amanhã eu posso compreender que aquela pessoa me mentia, não era verdade. E eu olho e digo: ah, eu acreditei em algo que não existia. Então a verdade exterior, ela é flutuante, enquanto que a verdade interior é a única que é estável, é a única que é a tua resposta para as nossas perguntas mais profundas. Então, quando eu quero tomar uma decisão, quando eu quero encontrar a resposta justa, eu vou lá dentro de mim, eu busco dentro de mim a minha verdade. Essa verdade, ela é estável, ela é profunda. Claro que eu posso amadurecer, hoje eu vejo de uma maneira uma certa situação e amanhã eu posso compreender que eu estava errada, que aquilo que eu achava verdade não era bem o que eu pensava. Mas será que era aquela verdade profunda dentro de mim? Porque quando nós tocamos essa verdade profunda dentro de nós não erramos. Nós temos que ter muita fé, muita força nessa verdade interior, muita convicção. Quando eu escuto essa palavra divina dentro do meu coração, é a verdade que vai prevalecer na minha vida. Então, procurar caminhar com a nossa verdade interior, procurar sermos o mais verdadeiras possível nas nossas vidas, o mais simples possível, portanto, verdadeiras, é que vai trazer para a gente a certeza das nossas respostas, das nossas convicções. Acreditar em nós mesmas, acreditar no nosso profundo interior, buscar essa resposta, meditar é fundamental. E depois você observa. Você observando, você vê o que te convém, mas a tua verdade interior é a que deve prevalecer. Desejo para você um ótimo final do mês de agosto, buscando sempre a nossa verdade interior. Sejamos fiéis a nós mesmas, sejamos firmes no que nós sentimos profundamente em nossos corações. E não é teimosia. A teimosia é algo que vem na minha cabeça e eu fico ali insistindo, martelando naquilo como se fosse a verdade. O que eu chamo de interiorizar não é no mental. O mental a gente tem que aprender a acalmar, observando o nosso chakra cardíaco, olhando esse amor infinito que habita dentro de nós vamos aos pouquinhos descobrindo a nossa verdade interior, que é esse ser divino que todas nós somos, que todos os seres vivos têm dentro de si. Temos que descobrir esse ser divino dentro de nós, está lá dentro. Vamos procurar e vamos ser fiéis a essa verdade. Até a próxima, querida. Tchau! Olá, estamos no programa Filosofé, Papo Cabeça com Café. E durante todo o mês de agosto, conversamos, refletimos sobre a verdade. Verdade essa muito procurada, muito admirada por outros
talvez nem tanto. Verdade que nos chega como contradição, como verdade absoluta. Buscamos fora, buscamos dentro. Para alguns, para encontrar a verdade, foi necessário o abandono de situações. Para outros, foi preciso se reencontrar para buscar a verdade. 1000 situações, 1000 questões que nos vêm à mente quando pensamos sobre a verdade. O importante é que essa busca não termine, pois ela faz parte de nossas vidas, mesmo quando não temos o incômodo pela busca pela verdade. Para alguns, ela vai começar quando estivermos na infância. Para outros, a vida adulta foi uma busca constante. Outros ainda só vão começar no leito de morte. Nesse tempo e espaço, eu, do Carmo, busco a verdade de uma maneira. Eu não sei se em outro tempo e outro espaço usarei outras técnicas, outros pensamentos, outras maneiras de buscar a verdade. Mas o importante para mim é que você não esqueça que essa verdade aparece dentro de você toda vez que a sua luz se acende. Sim, todas as vezes que você mostra a sua luz, e eu sei que ela está aí, a sua verdade se faz presente. Unindo todas essas verdades da humanidade, vamos iluminar esse mundo que nesse momento precisa de muita luz. Então fica o meu convite, mais do que uma busca, sim, um reencontro. Se reencontre com a sua luz. Esteja ela com que verdade estiver. E luz não deixa dúvida. Luz não tem medo. Luz não te destrói. Vamos ficando por aqui e desejando ardentemente que você esteja conosco, iluminando, iluminada com a sua verdade. Um grande abraço e nos encontramos mais uma vez no próximo programa Filosofé, Papo Cabeça com Café. Um grande abraço. Olá, vamos para o nosso último programa do Filosofé Papo Cabeça com Café de agosto, com o tema Verdade, aqui no Orgânico Integrativo. E aí eu queria passar para vocês uma reflexão. Será que o que a gente fala sobre a nossa saúde atualmente não está incompleto ou pela metade? Porque toda hora vem alguma novidade, né? Ou coma mais carboidrato, ou coma mais proteína, ou tome o suplemento X, ou faça detox, coma isso, não coma aquilo. E no meio de tanta informação, uma coisa acaba sendo esquecida, que é o nosso próprio corpo. Não a população em geral, mas a gente, né? O nosso ser único. Porque saúde é equilíbrio. Então, você precisa de proteína, é claro, mas também vai precisar de carboidrato para produzir energia, de gordura para você ter o cérebro funcionante, para a produção de seus hormônios, vai precisar de vitaminas, minerais e água. E cada um vai precisar de um tanto desses nutrientes. A gente não pode generalizar. E nada disso vai substituir o sono, o descanso.
Então, a verdade é que não existe uma dieta perfeita para todo mundo, né? A gente tem a alimentação adequada para aquele corpo, naquela fase da vida, naquele contexto, naquele ambiente. O que temos em comum é o nosso planeta Terra, que a gente também precisa cuidar. As necessidades de uma mulher de 25 anos são totalmente diferentes de necessidades nutricionais de uma mulher de 50 anos, passando por alterações hormonais, né? A necessidade de quem dorme bem é diferente de quem passa por um estresse contínuo. Então, talvez o maior erro na nutrição moderna seja tentar simplificar demais aquilo que é complexo. Então, não é só comer proteína, não é só cortar o carboidrato, não é só tomar o suplemento. É nutrir o nosso organismo de verdade, por inteiro. Cabeça, mente, espírito, né? O físico. E talvez exista uma pergunta mais importante ainda, que é qual dieta que funciona para a gente? E a pergunta, na verdade, é o que o meu corpo está tentando me dizer? A dieta que vai funcionar é aquela que responde à melhora do meu cansaço, da minha insônia, das alterações intestinais, da falta de energia. Então, às vezes, o corpo ele não é que ele esteja contra você. Às vezes, ele está querendo conversar com você, está querendo te puxar para ele. E essa é a verdade do nosso corpo. A gente precisa escutá-lo. E assim a gente vai direcionar o melhor tratamento para ele. Não é só o suplemento da moda. Às vezes é só parar, respirar e se escutar. Porque a gente está em momentos diferentes, né? E aquilo que o seu corpo vem tentando te dizer é importante e às vezes vai ser diferente do que você ouviu dele há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás, né? O corpo está sempre informando algo diferente para que você possa fazer por você especificamente, como seres bioquimicamente individualizados, né? Então, nós temos que ter essa percepção para, assim, direcionarmos a verdadeira nutrição para o nosso corpo. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão do nosso Filosofé Papo Cabeça com Café aqui no Orgânico Integrativo, comigo, nutricionista Larissa Cohen. Até o nosso próximo programa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Gonçalves, psicóloga clínica, analista haitiana e arte-terapeuta. E hoje venho com vocês aqui no Filosofé Papo Cabeça com Café, falar nessas prosas da psicologia sobre como a gente se sente no dia a dia, como estão as nossas emoções, os nossos sentimentos e como que a gente pode evoluir um pouquinho mais. E nesse mês de agosto nós temos um valor super importante, que é a verdade. E nessa verdade que nos constitui como ser, que você tenha a sua coragem de brilhar, de ser quem você é, de poder vivenciar a sua verdade em qualquer contexto que você esteja, que você seja apenas um, seja único, na ideia de você poder trabalhar, se você poder se manifestar como ser que você é, como pessoa, nos seus ambientes familiares, de amizade, no seu relacionamento amoroso, com os seus filhos, com as pessoas que você ama e com as pessoas que você conhece, que você manifeste a sua verdade da melhor forma possível e de um jeito o mais sincero, o mais honesto que você tiver, para que você possa, de fato, estar apresentando para o outro o seu ser, a sua essência, e que essas pessoas que se conectem com você também possam vivenciar isso através do seu olhar, através da sua palavra, através do seu comportamento, e que elas se inspirem em você, que você seja canal de inspiração para o outro através da sua verdade, através da sua conexão com quem você é. Aprenda cada vez mais a manifestar a sua verdade nos ambientes em que você está e que você passe somente essa energia para o outro, que você passe apenas essa mensagem, que você não traga mensagens outras, né, que não sejam correspondentes ao ser que você é, para que você possa, de fato, ir cada vez mais se conectando com você e se conhecendo, porque a gente também se conhece através daquilo que a gente troca com o outro. A gente não é só aquilo que a gente idealiza ou imagina dentro da nossa cabeça. Então é importante que o outro nos perceba, nos sinta e se conecte com a nossa verdade, para que a gente cada vez mais tenha esse ambiente de
honestidade, de sinceridade, que isso é que marca o outro, é isso que cria memórias. Muitas das vezes as pessoas não se lembram de situações que ocorrem no dia a dia, justamente por isso. É como se essa sensação de estar vivenciando algo com o outro não fosse suficiente para criar memórias, para que a gente pudesse ter isso, né, com a gente e que isso possa se manifestar para que a gente possa fazer parte da história, né, da nossa própria história, da história do outro, e que a gente possa cada vez mais trazer que essa história seja viva, verdadeira e potente. Certo? É meu recado para a gente hoje. Um beijo.